Quando era rapaz, voltei para casa depois de um torneio de basquete e estava me sentindo desanimado, frustrado e confuso. Desabafei com a minha mãe dizendo, não sei por que perdemos, eu tinha fé que iríamos ganhar. Percebo hoje que não sabia o que era fé naquela época. Fé não é bravata, não é apenas um desejo, não é simplesmente uma esperança. A verdadeira fé é a fé no Senhor Jesus Cristo, a confiança em Jesus Cristo que nos leva a segui-lo. Há muitos séculos, Daniel e seus jovens companheiros foram subitamente tirados do ambiente seguro em que moravam e jogados no mundo. Um mundo desconhecido e atemorizante. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego se recusaram a curvar-se para adorar uma imagem de ouro feita à imagem do rei, Nabucodonosor ficou furioso e disse-lhes que se não adorassem aquela imagem, seriam imediatamente lançados numa fornalha ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Perguntou o rei. Os 3 rapazes responderam prontamente com toda a confiança. Se isso acontecer, se nos lançares na fornalha, o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão. Isso se parece com a fé que eu tinha quando era moço. Mas então, eles mostraram que compreendiam plenamente o que significava a fé quando disseram, e se não, não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Essa foi uma declaração de fé verdadeira. Eles sabiam que podiam confiar em Deus, mesmo que as coisas não saíssem da maneira que esperavam. Sabiam que a fé é mais do que apenas concordar com a mente, mais do que reconhecer que Deus vive. A fé é a total confiança nele. Fé é acreditar que, embora não compreendamos todas as coisas, Ele compreende. Fé é saber que, embora nosso poder seja limitado, o dele não é. A fé em Jesus Cristo significa confiarmos plenamente nele. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam que podiam confiar sempre nele, porque conheciam seu plano e sabiam que ele não muda. Sabiam que nós sabemos que a mortalidade não é um mero acidente da natureza, mas sim um breve segmento do grande plano de nosso Pai Celestial para que nós, seus filhos e filhas, possamos alcançar as mesmas bênçãos que ele desfruta, se assim o desejarmos. Eles sabiam, como nós, que em nossa vida pré-mortal fomos instruídos por ele a respeito do propósito da mortalidade. E assim os provaremos para ver se farão todas as coisas que o Senhor, seu Deus, lhes ordenar. Portanto, aí está. Trata-se de um teste. O mundo é um campo de provas para os homens e mulheres mortais. Se compreendermos que tudo é um teste dirigido por nosso Pai Celestial, que deseja que confiemos nele e permitamos que ele nos ajude, veremos todas as coisas mais claramente. Ele disse que sua obra e a sua glória é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Ele já alcançou a condição de Deus. E agora, seu único objetivo é ajudar-nos, é permitir que voltemos para Ele, para que sejamos semelhantes a Ele e que tenhamos eternamente o tipo de vida que Ele tem. Sabendo de tudo isso, não foi difícil para aqueles 3 jovens hebreus tomarem sua decisão. Eles decidiram seguir a Deus, terem fé nele, Ele os livraria. Mas e se não os livrassem? Sabemos o resto da história. O Senhor nos deu o arbítrio, o direito e a responsabilidade de decidirmos. Ele nos prova, permitindo que tenhamos dificuldades. Ele nos garante que não permitirá que sejamos tentados acima de nossa capacidade de resistir. Mas precisamos compreender que as grandes dificuldades engrandecem os homens. Não buscamos tribulações, mas se as enfrentarmos com fé, o Senhor nos fortalecerá. Então, e se não?
tornam-se grandes bênçãos. O apóstolo Paulo aprendeu essa importante lição e declarou após décadas de dedicado trabalho missionário: também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão. O Salvador garantiu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo respondeu dizendo: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Ao enfrentar suas dificuldades à maneira do Senhor, a fé de Paulo aumentou. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. Abraão, por causa de sua grande fé, recebeu a promessa de que sua posteridade seria como as estrelas do céu e que essa posteridade viria por intermédio de Isaque. Mas Abraão atendeu imediatamente à ordem do Senhor. Deus cumpriria sua promessa. E se não fosse da forma que Abraão esperava, ainda assim ele confiaria totalmente nele. Os homens realizam coisas maravilhosas quando confiam no Senhor e guardam seus mandamentos, exercendo a fé, mesmo que não compreenda como o Senhor os está moldando. Pela fé, Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Pela fé, passaram o Mar Vermelho como que por terra seca. Pela fé, caíram os muros de Jericó. Outras pessoas, pela fé, venceram reinos, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram. Mas em meio a todos esses gloriosos resultados, tão ansiados e esperados pelos que deles participaram, sempre houve aqueles que e se não. E outros experimentaram escarninhos e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram desamparados, aflitos e maltratados, provendo Deus alguma coisa melhor para eles por meio de seu sofrimento, porque sem sofrimento não poderiam ser aperfeiçoados. Nossas escrituras e nossa história estão repletas de relatos de grandes homens e mulheres de Deus que acreditaram que Ele os livraria. Mas, se não, mostraram que eram dignos de confiança e leais. Ele tem o poder de fazê-lo, mas esse é o nosso teste. O que o Senhor espera de nós em relação a nossos problemas? Ele espera que façamos tudo o que pudermos. Ele fará o resto. Nefe disse: sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudermos fazer. Precisamos ter a mesma fé que tiveram Sadraque, Mesaque e Abednego. Nosso Deus irá livrar-nos da ridicularização e da perseguição. Mas se não, da doença e das enfermidades. Mas se não, da solidão, depressão ou medo. Mas se não, das ameaças, das acusações e inseguranças. Mas se não, nossos entes queridos, da morte ou da debilitação. Mas se não, ainda assim confiaremos no Senhor. Nosso Deus providenciará para que sejamos tratados com justiça. Mas se não, Ele cuidará para que sejamos amados e reconhecidos. Mas se não, que tenhamos um cônjuge perfeito e filhos justos e obedientes.
Mas se não, ainda assim teremos fé no Senhor Jesus Cristo, sabendo que se fizermos tudo o que pudermos, em seu próprio tempo e à sua maneira, seremos libertados e receberemos tudo o que ele possui. E disto eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém.